Ok, iniciando a gravação então, 2 de junho, começando a aula de Arc, família toda aqui reunida. Pessoas, hoje é uma aula bem prática, tá? Então a ideia é a gente começar a fazer relação entre sistemas operacionais, redes de computadores, alguma coisa de programação. Só vou mais ou menos só apontar o Python ali já para a gente começar a dar uma olhada. Aproveitando, vocês estão vendo alguma coisa já em IR de PV4 ou não? Como é que tá? Não, nada? Como é que tá a matéria? Em que ponto tá? Pessoas, em R, como é que vocês estão? Vocês acham que a gente. Ok, tá. Vai demorar um pouco, então hoje eu só. Vamos fazer uma coisa mais simples, então, tá? Qualquer coisa eu já vou resgatando. Mas vocês fizeram cálculo de máscara, né, em terceira fase? Tá. Pesso... Não? Tá, tá, beleza. Pessoas, então, por favor, eu vou estar, como eu falei pra vocês, eu vou estar no terminal, porque eu estou usando o OBS, daí ele já tá processando aqui bastante a máquina. Então eu só estou usando um terminal normal, mas por favor, vão lá no Google Chrome ou se quiserem abrir um terminal e se conecta a um servidor, por favor, porque a gente vai fazer algumas 48, né? A gente vai fazer mais ou menos uma navegada de sistema, dar uma olhada e eu já quero mostrar, como eu estava vendo vocês lá nos primeiros dias, aquele triângulo onde eu tenho rede de computadores, eu tenho programação, eu tenho também os sistemas operacionais, beleza? Então, assim como vocês, eu estou trabalhando com certificado, então já fiz a conexão, só limpar a tela. Uh, claro, vários comandos aqui, beleza? Eu já vou iniciando, tá, gente? Ou vocês querem que aguarde vocês conectarem? O que vocês preferem? Já que a aula é gravada. Esperar? Uhum. Vocês nunca mexeram com programação, né? Tá. Posso avançar, pessoas? Vou indo tranquilo, tá? Antes de mais nada, só lembrando, toda a base do sistema operacional ela está pautada em cima de arquivos. Então, normalmente a gente manipula arquivos. É normal a gente fazer isso, a gente olhar os arquivos, manipular os arquivos, navegar, tá? Minha tecla C tá bem ruimzinha, então às vezes quando eu estiver digitando eu vou e volto, tá? Mas é só para esclarecer. Sempre lembrando, pessoas, eu sou um usuário, então aqui eu estou usuário do Resine, eu faço parte do grupo de professores, eu estou nessa pasta, eu tenho um conjunto de permissões, então tem coisas que eu consigo fazer. O que a gente já visto na aula passada era rodar um programa, ó, minha tecla C tá patinando, que era só fazer ali uma rotina, mas só para ficar evidente que eu consigo automatizar esse processo, para ficar interagindo, etc. Ou seja, mesmo o shell script, que é onde eu estou trabalhando, ele também consegue interpretar esses comandos e executar e pegar os programas, carregar a memória, aquela coisa toda, mas sempre só reforçando o que a gente estava olhando na aula passada. Vai ser. Era ver onde é que estão os executáveis, no it, por exemplo, eu posso mostrar onde é que está aparecendo e ver a configuração de rede, certo? E a questão de configuração de camada 2 e camada 3, antigamente tinha um comando ifconfig, tinha um comando rota, né, o route, e vários outros, o arp, etc. Mas eu vou passar para vocês um comando que está se tornando cada vez mais padrão nos vários sistemas. Também tem aqui presente, então para quem quiser, vai ser. Então,
só para vocês saberem, eu estou trabalhando com o Debian, versão 10. Então, aquela questão de distribuição, muitas coisas mudam à medida que a gente vai trocando de um sistema para outro. A parte boa e a parte ruim do Linux é essa liberdade. E quando eu digo parte ruim, é que dependendo do sistema, pode ser que o comando seja um pouco diferente, isso e aquilo mude. Beleza, pessoas? Mas o que eu sempre vou trabalhar bastante hoje, né, para a gente fazer já a ponte, essa semana começar a trabalhar, é o comando IP, e aí eu quero mostrar como é que interage com o comando, como é que trabalha manual e coisas assim. Sempre pessoas que tiverem dúvidas, assim, então é normal, tá? A LSB e POSIX, que são os padrões para, inclusive, a questão de interface, principalmente POSIX, como é que a gente interage, então é normal ter, por exemplo, um parâmetro que é o menos menos help, tá? Mas só para ilustrar, é normal a gente usar um hífen quando a gente quer usar uma única letra, ou dois hífens quando a gente quer colocar uma palavra para poder consultar um argumento, etc. Então eu tenho aqui o comando IP, só que o comando IP sozinho ele não vai fazer nada. Então, de novo aqui, ó, o comando IP ele não vai fazer nada, ele está esperando que eu coloque mais informações. Uma coisa que eu posso fazer então, portanto, é colocar o IP link. Vamos ver se ele vai mostrar. Ó, é só help. E aí eu tenho várias informações, mas só para vocês verem, pessoas, eu posso na camada de enlace, usando o comando IP, apresentar quais são todos os meus dispositivos virtuais ou não. Então aqui eu tenho dois deles. Eu tenho o primeiro que é a Loopback e a ETH0. Loopback, vocês lembram o que que é? Vocês viram isso em algum outro lugar? Tá. Gente, uma coisa que depois na outra aula provavelmente eu vou fazer de quadro, vou voltar um pouco de teoria, é que cada rede ela tem um alcance, o alcance máximo que ela consegue. Então eu tenho um nível de configuração de rede em que se ela consegue chegar IP, link, show, dev, loopback, é isso? Uhum. Tá. Eu consigo ter uma rede que ela é virtual, ela não é física, tá? Não existe um hardware dedicado para isso, onde o alcance máximo é o próprio equipamento, que é o loopback. Normalmente a gente usa essa interface para fazer testes do próprio equipamento, para saber se tem algum problema de conectividade, que se tiver com problema de loopback, então provavelmente o equipamento está com falta. Eu lembro quando a gente trabalhava com fibra, gente, quase 12, 13 anos atrás, em que o pessoal ia instalar não só fibra, mas também link de rádio, em que a primeira coisa que eles tinham que testar era no modem, no roteador dos equipamentos, saber se aquele, desculpa, estava devidamente configurado. Então ele fazia um teste do loopback para saber se a rede interna do equipamento estava funcionando, e se estivesse ok, daí eles iam testar este equipamento, loopback, o outro equipamento, loopback, e depois tentar o enlace para saber se deu tudo certo. Se tivesse tudo ok no loopback, mas tivesse com problemas na comunicação, por exemplo, a nossa ETH0, aí a gente vai saber que é um enlace na placa de rede, na conectividade e por aí vai, beleza? No caso da internet, vocês lembram, né? Redes locais, por meio guiado, par trançado, aquela coisa toda, switches, hubs, por aí vai. Então, nesse equipamento, esse computador, mesmo uma máquina virtual, ele está apresentando duas interfaces. A interface loopback, que é para fazer a configuração dentro do próprio equipamento, e ele também tem ETH0, e aí eu tenho essas duas interfaces. Uma coisa que eu posso ver, justamente, é a configuração. Então, a loopback, ele tem uma rede, e essa rede é específica para o loopback, que é 127.0.0.0/8. Então, a interface ela tem o primeiro IP válido dentro dessa rede, uma máscara /8. Máscara de rede, vocês lembram? Ou não? Só a ideia, não calcular, só o conceito. Tá. Só para reforçar, tá? Depois, se quiser, eu posso botar os links. Lá no começo, o que eles queriam é que o endereço IPv4 ele era composto. Vamos pegar já esse endereço aqui. Ele é composto por 4 bytes ou 32 bits. Então, 2 na 32 endereços possíveis, que dá 4 bilhões de endereços. Então, quando eles projetaram lá nos anos 70
que ia ter muito endereço, eles não imaginavam que a gente pudesse ter em algum futuro próximo, quando eu digo próximo, os próximos 100 anos, que a gente tivesse tantos computadores a ponto de a gente esgotar essa gama de endereços. Porque a ideia original é que cada computador tivesse um IP distinto e que eu pudesse partir de um ponto A para um ponto B com conectividade entre eles. Então, a camada de rede, que vocês estão vendo lá em OSI, ela é responsável por duas tarefas essenciais. Uma, endereçamento. Cada equipamento tem que ter pelo menos um endereço para que possa ser alcançado pelos outros equipamentos. No caso aqui, eu estou falando de uma rede local, ETH0. E eu também tenho que ter o roteamento, que é calcular a rota para chegar até o destino e realmente envelopar, né, empacotar a mensagem, a informação, através de cabeçalhos e payloads e coisas assim, para poder mandar lá para o meu destino. Então, todo equipamento tem que ter um endereço e eu posso sair de um endereço e ir para outro endereço, porque eu sei como chegar até lá. E aí, no caso, IPv4, pessoas, eu tenho então uma tabela de roteamento, que eu posso fazer isso de uma forma manual ou dinâmica, no caso aqui é só manual, e aí eu especifico. Então eu tenho uma rota padrão, que quando eu não sei por onde sair, né, eu não sei qual é na tabela, eu não sei se tem um destino fixo, então por padrão, eu não sabendo para que eu tenho que encaminhar, eu vou encaminhar para a máquina final 62. Então aqui no caso, eu tenho duas redes, a rede 127.0.0.0/8, onde eu coloco o primeiro IP válido, e eu tenho aqui uma outra interface, que é o 91.36.8. Isso aqui é 32? 32.32/27. Dessa rede aqui, então eu tenho vários endereços e eu tenho um endereço de saída que é o meu roteador. Logo, ou eu tenho comunicação dentro da minha rede local, os outros equipamentos também estão na faixa 91.36.8.32/27. Esse cálculo aqui depois vocês vão ver. É com o Guilherme, né? Sim, pessoas. É o Guilherme? Eu não lembro agora de cabeça. O Guilherme é o Casagrande. Tá, beleza. E então vocês vão ver lá depois a máscara de rede, porque a máscara de rede ela define quais são os limites da rede. A rede originalmente eram redes grandes. Então, de novo, pessoas lá nos anos 70, quando eles pegaram esses 32 bits, esses 4 bytes para endereçar as máquinas, eles organizaram e dividiram por pontos. Então, 91, 36, 8, 48. Oh, meu Deus! O que tu vai fazer aqui, guria? Não, não, não. Só um lápis. Tá, deu. Agora pode ir? Eu tô em aula. Não, 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 não. Esse é apontador, machuca. O cara, só um pouquinho, pessoas. Não, 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 não. Vai pra lá, minha Jô. Só cuida do lápis, por favor. Vai lá, minha filha. Tá. E então, desses 4 bytes. E aí eles dividiram lá no começo, quando eles pensaram dos endereços IP, se vocês, acho que vocês devem ter visto alguma coisa lá, que daí eles dividiram em classes, então uma parte é a parte de rede, onde todas as máquinas têm um endereço igual, e a parte de máquina, onde todos têm que ter um endereço distinto. Aqui no caso é o 91.36.8, e o último byte, que é o ponto 48, ele vai ser diferente para cada um dos endereços. Tanto é que eu sou a máquina, eu estou aqui na máquina 48, e a minha rota padrão, que é um roteador ali de borda, que está fazendo a conectividade, ele é final 62, certo? Então, desses endereços, o que acabou acontecendo ao longo do tempo é que teve um crescimento absurdo de equipamentos, de uso, etc., de forma que eles começaram a pensar em outras formas de corrigir isso ou de contornar. Uma forma de contorno é o NAT, que eu acho que vocês vão ver lá em R, se não qualquer coisa me avise, vocês vêm comigo, onde eu passo a ter endereços que eles vão chamar de endereço falso, endereço mascarado. Mas, gente, é só uma faixa de endereços que ela tem tradução de endereço.
vocês têm um endereço interno que ele não vai ser usado para endereço externo. Tanto é que se vocês olharem no Windows de vocês, qual é o IP, vocês vão ver que o IP que vocês têm na máquina de vocês não é o que aparece aqui com o comando W, porque vocês têm um endereço traduzido, ou seja, todos os endereços dentro da rede local de vocês são mascarados com IP externo válido, e quando eu digo válido é que tem roteamento na internet. Então, eu, por exemplo, estou aqui na faixa, meu IP é 45.237.111.4. Embora meu IP seja 92.68.3. alguma coisa. Deixa eu até ver aqui, peraí. Peraí, pessoas. Meu Deus do céu. Ó, é um 92.68.3.4. E não é esse endereço, o endereço é mascarado, porque se eu jogasse o endereço 9268, ele não ia ser roteado, ele ia ser descartado. Lembrando que o IP é um protocolo de melhor esforço. Então, se alguma coisa dá errado, se tem um endereço que não é válido, o pacote é descartado e ponto final. Ok? Então, voltando pessoas, só para ilustrar, eu consigo ver então, deixa eu só colocar tudo na mesma tela, eu consigo ver então quais são os equipamentos, né, quais são as interfaces, eu consigo ver o endereço deles, e eu consigo também ver a rota deles. Tá? Mais ou menos até porque a ideia hoje é a gente só rodar o script para tentar manipular essa informação, começar a interagir, entender o que está acontecendo, ok? Caso eu queira fazer a mesma coisa para IPv6, também é a mesma coisa. Vamos lá, IP Show, aí eu consigo ver quais são as minhas interfaces, mas eu consigo mostrar quais são as interfaces, os endereços IPv6, e eu também consigo mostrar show, quais são as rotas. E aí tem várias rotas, vários endereços, tá? Oi, fala Gil. Tá. Ok, pessoas, então a ideia mais ou menos desse comando IP é que a gente possa fazer configuração não só de camada de enlace, mas também de camada de rede, que a gente possa configurar endereços e rotas. Como a gente está numa máquina virtual, a gente não pode ficar mexendo livremente esses endereços, porque senão a gente vai ser desconectado. Então, mas é só para mostrar para vocês que a gente tem endereço válido. Então, se alguém tiver, por exemplo, eu sou NeoRede, tá? Eu só tenho IPv4. Não adianta eu tentar, não vou ter IPv6 para funcionar. Mas se alguém tiver telefônica, né? Vivo, telefônica, GVT, que é tudo a mesma coisa. NET, se não me engano, tem IPv6. Outros provedores têm, aí vocês podem se conectar também usando IPv6. É indiferente, tá? Pessoas, então a ideia hoje é a gente fazer um script, a mesma coisa nos moldes do que a gente fez na aula passada, onde a gente consegue apresentar essas informações usando esses comandos para justamente fazer uma apresentação, fazer um teste de ping, etc. Então, meu Deus, minha tecla C aqui tá cada vez pior. Então, fazendo os moldes desse programa, porque o que eu quero apresentar principalmente para vocês é essa lógica de programação do sistema, porque isso é muito habitual da gente fazer, embora a gente interaja muito com o terminal, mas o que a gente faz bastante é isso. Por exemplo, eu queria um programa que mostrasse o IPv4 e IPv6 de uma determinada interface, mostrasse as rotas IPv4 e IPv6, fizesse um teste de ping para o google.com, né? .com tecla. Peraí, pessoas, minha tecla C não vai. E eu quero testar um ping, ó, vocês podem ver que ele está testando inclusive IPv6 ali. Vai, Ctrl C. Meu Deus, que dificuldade. Ou se quiser, eu também tenho o ping 4 ou o ping menos 4, né, que ele vai testar só IPv4, ó. E o ping para IPv6. Então, pessoas, vamos fazer o seguinte, vamos começar. Eu vou criar um script. Vocês podem ver, inclusive, diferente do Windows, que ele não precisa de uma terminação, não precisa de um ponto .sh, ponto .bat, ponto isso. Isso veio lá no começo do DOS, que era uma coisa que se trabalhava, colocava a extensão do arquivo. Aqui a gente não tem isso, até se vocês quiserem saber, tem um programa que se chama File, que ele diz o tipo do arquivo que é. Então é uma das formas que o sistema faz para saber qual tipo, beleza? Então, pessoas, vamos lá. Eu vou fazer um programa que se chama Rede, onde a gente tem que saber, antes de mais nada,
quais são as interfaces físicas, e dessas interfaces físicas, qual é o IPv4 e IPv6. Só que eu não queria mostrar todas aquelas informações, eu queria mostrar só o IPv4, só o IPv6. E aí, gente, vocês têm que sempre entender que esse terminal que eu tenho, embora ele tenha lá um determinado tamanho, de tantas linhas por tantas colunas, é que o computador vai ver isso aqui como se fosse uma matriz, certo? Quantidade de células, linhas e colunas. E aí, se eu pensar que isso é uma matriz, porque antigamente eu tinha uma quantidade fixa de colunas lá para digitar, e aí a gente consegue elaborar dessa forma. Ó, por exemplo, IP, link, show. Eu não gostaria de apresentar todas essas informações, eu gostaria de só apresentar a informação LO e só a informação ETH0. Eu não queria que mostrasse as outras informações. E aí, pessoas, então eu posso, trabalhando como matriz, tentar cortar linhas e colunas para ir filtrando isso e apresentar só esses dados. Uma coisa que eu posso fazer, então, é, por exemplo, fazer um filtro de linha, que é o grep, e aí eu tenho uma barra vertical aqui, que é o pipe. Aqui vem um conceito interessante. Toda interação de programas, ó, do IP Link Show, por exemplo, é que eu executo um comando, o IP Link Show, e ele vai escrever num arquivo, sempre abstração de arquivo, um arquivo de saída. Só que esse arquivo de saída é o próprio shell, o próprio bash, o shell script. E ao apresentar este arquivo no shell, ele vai jogar na tela e a gente vai conseguir visualizar direto. Só que se eu quiser que essa informação não vá para a tela, mas vá para outro lugar, eu posso usar um sinal de maior e colocar, no, por exemplo, num arquivo que se chama resultado, por exemplo, e aí eu posso ver o valor dele de resultado. Então, de novo, pessoas, eu vou ali jogar para resultado e aí eu posso ver o seu valor, o seu conteúdo. A interação, então, ao invés de eu escrever no arquivo de saída do shell script, eu escrevo num arquivo chamado resultado, que ele não existe, inclusive, eu posso criar um arquivo novo. Tá? Tanto é que o sinal aqui de maior é justamente para isso. E aí depois eu posso ver o resultado, né? Eu posso dar um cat, que é pegar o arquivo, e se eu quiser, eu posso inclusive adicionar ao final. Ó, IP, por exemplo, -4 address show. Se eu fizer isso, né, que eu ainda não vou dar um enter aqui, e se eu colocar apenas um sinal de maior, ele vai apagar o valor original e colocar só o valor novo. Vocês podem ver que aqui ele já está colocando as informações do comando IP-4 address show. Ou seja, pessoas, o ideal seria que eu fizesse IP show e nesse caso eu teria que adicionar ao final do arquivo mais informações. E aí é por duas vezes o sinal de maior. Ou seja, na primeira linha ele vai apagar todo o arquivo. Se o arquivo não existe, ele cria o arquivo. E nessa segunda linha, ele vai adicionar ao final para mostrar todos esses valores. Então, embora não esteja aqui muito legível, né, deixa eu cortar aqui. Esse é o resultado do comando IP link show. E esse é o resultado do comando IP-4 address show. E aí ele vai adicionando isso no final do arquivo, né, que se chama de append, né, só de anexar ao final para ir trabalhando. Ou outra coisa que eu posso fazer ao invés de eu jogar para um arquivo, eu posso jogar para um outro arquivo que é um outro processo. E aí eu posso fazer, por exemplo, um filtro de linha. Eu quero só as linhas que têm um determinado padrão, para fazer um filtro disso. Então, ó, vamos lá. IP-4 address show. Mas se eu quiser apenas onde tem a palavra ETH0, espera aí só um pouquinho, deixa eu melhorar. O valor alto, só para ele ficar colorido. Espera aí só um pouquinho, vai ser. Olha ó, que bonitinho. E daí ele consegue mostrar, aqui usando o parâmetro, né, para ele colorir. Então, ao invés de mostrar todas essas linhas, ele vai mostrar somente aquelas que atendem um determinado filtro de seleção, porque eu uso o pipe. Então, na verdade, aqui eu tenho dois comandos. Eu tenho o comando IP e eu tenho o comando grep. Eu rodo o comando IP, ele vai rodar o comando todo, vai pegar um arquivo e vai escrever esse arquivo em algum lugar. Ou pode ser no arquivo tela, ou pode ser num arquivo de texto, mas eu quero escrever isso
para um outro programa. E aí, este outro programa tem um arquivo de entrada. Então, o comando IP, nesse caso, ele tem um arquivo de saída, e aí o comando grep, ele já é preparado para ter um arquivo de entrada. E aí, quando eu digo que eles são o mesmo, por isso que é um pipe, como se fosse um duto. Aqui, ó, deixa eu selecionar. Como se fosse um duto. O arquivo de saída de um é igual ao arquivo de entrada. E aí eu conecto esses dois processos, esses dois programas, de forma que eu rodo o comando. O arquivo de saída é o arquivo de entrada do próximo. E aí eu posso aplicar filtros em sequência, um depois do outro. Então eu posso fazer isso várias vezes. Até que se eu quiser... eu quero agora... colocar só cola, só para vocês verem, né? Eu quero agora a palavra inet. Estão vendo? E aí ele vai filtrando. Então ele pega o IP-4 show. Aí eu tenho todo o resultado. Só que daí eu pego a saída dele e jogo na entrada do outro programa, que é o grep, e aí eu filtro somente as linhas que tem a palavra ETH0. Ao invés de jogar na tela já, eu passo por um outro filtro, que é um outro grep, onde eu vou filtrar apenas onde tem a linha, a coluna, a palavra inet, desculpa. E aí ele vai filtrando, 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 e eu posso fazer isso várias vezes. O grep, ele faz por linhas, e tem um comando que se chama cut, que é por colunas. Então, de novo, deixa eu aqui apagar. Ó, eu posso querer com que eu mostre apenas... por exemplo, de uma determinada coluna em diante. Então, eu quero pegar da coluna... Vai ser... Imagina que aqui ó, é coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, 6 e assim segue. Então essas três primeiras aqui, ó, 1, 2 pontos, espaço. 2, 2 pontos, espaço. Eu não quero que apareça, então eu só quero da coluna 4 em diante. Aí eu deixo o limite em aberto, né, se vocês lembram lá na matemática, limite aberto. Ele vai mostrar apenas as linhas, ó, tá vendo? Ó? Ele cortou aqui e só pegou do caractere 4 em diante, que é o que eu fiz aqui, ó. IP-4 show, eu corto para a coluna 4 em diante. E aí esse princípio a gente vai fazendo isso várias vezes. Eu vou cortando linha, cortando colunas, cortando linhas, ou seja, eu vou aplicando grep e cut. E eu consigo fazer isso várias vezes. Então, por exemplo, eu quero lá comando date, tá? Mas eu não quero que ele mostre tudo, eu quero que mostre apenas a partir de uma determinada coluna. Então, cut. Eu quero da coluna 5 em diante. Opa. Menos C, né? C. Coluna 5 em diante. E aí eu vou fazendo esse tipo de processamento. E isso acaba sendo poderoso, porque daí eu posso fazer um monte de coisa legal. Deixa eu mostrar, por exemplo... Meu Deus, pessoas, eu vou pegar um outro teclado daqui a pouco, peraí. Por exemplo, eu tenho uma base de usuários que eu passo WD. Se vocês repararem, sempre vai ser usuário, dois pontos, X, que é a senha, que ela está em outro lugar, então aqui é só um X, o número do usuário, o número do grupo, o nome completo, que eu não coloquei aqui, então está só dois pontos, porque o nome está vazio, a pasta pessoal e o shell da pessoa. Então eu quero pegar apenas o número do usuário, beleza? Então, ó, eu quero agora fazer o seguinte, ao invés de como o nome das pessoas ele varia, ele pode ser maior ou menor, eu vou usar um delimitador, dois pontos. E aí seria mais ou menos a linha de corte. Então, até o primeiro dois pontos é a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6. Então, se eu quiser, vamos pegar o caso daqui da Thalita. Thalita.m16 é coluna 1, o X é a coluna 2 e o 1023 é a coluna 3. Então, eu vou pegar o field 3, que é etc para WD, aí eu corto, né, com cut, ou onde eu coloco dois pontos como delimitador, e eu quero apenas o campo 3. E aí ele vai me dar apenas os números. Então, se eu quiser, por exemplo, saber qual é o número do usuário de Thalita, eu posso fazer assim, eu posso pegar o arquivo completo, eu pego apenas a linha onde tem Thalita.m16 e aí eu vou cortar
só para mostrar aqui, né, o que aconteceu. Ó, ele vai pegar, e aí eu vou pegar apenas o campo 3. Ó, Thalita, field, né, o campo 1, field 2 e field 3, 2023. E aí eu posso manipular e fazer esse tipo de coisa. Até que eu posso, inclusive, pessoas... Gente, de novo, o que eu quero hoje que fique claro é que vocês entendam que o terminal é uma matriz, e essa matriz a gente pode digitar vários comandos, automatizar esse processo, e a gente consegue, uma vez que é uma matriz, cortar linhas e cortar colunas para que a gente apresente as informações. Tá? Então, pessoas, eu gostaria de mostrar apenas o nome LO e ETH0. Tá? Eu só quero isso. LO e ETH0. Então, eu vou começar, por exemplo, cortar as linhas ou cortar as colunas onde tem as informações. Então, se eu quiser que seja apenas tarará, tarará, eu preciso de algum padrão que tem somente nessas linhas. Então, assim, o dois pontos, só que o dois pontos aparece em todas as linhas. Não me ajuda. Eu posso pegar a palavra MTU, né? Que MTU só vai aparecer, ó, onde eu quiser. Estão vendo, ó? Aí eu já consigo filtrar somente as linhas de interesse. Vocês podem ver que a palavra MTU não é exatamente o que eu estou procurando, mas como ela só consta nas linhas que eu quero, isso já me ajuda. Eu quero, por exemplo, cortar as colunas usando o delimitador o dois pontos, e aí eu quero apenas o campo 2. E aí eu consigo mostrar somente o nome das interfaces. Beleza, pessoas? Dúvidas em relação até agora? Enquanto eu vou pegar um outro teclado. Dúvida, pessoas? Tranquilo? Oi? Tá. Só um pouquinho, a gente vai fazer barulho que tá do lado do microfone. Beleza. Melhorou aqui. Então, o que eu gostaria de mostrar, por exemplo, seria dizer, fazer, por exemplo, um script que ele dá o nome das interfaces. O nome das interfaces é tal. E aí ele pode depois mostrar o IPv4 de uma, IPv6, fazer tudo isso. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso programa de rede. Tá? Eu vou usar um editor de texto. Estou na minha pasta pessoal, ó, pasta pessoal. Então, eu vou usar um editor de texto. E aí eu quero fazer um script chamado rede. Sempre lembrando, eu tenho que começar, antes de mais nada, dizer... Oh, meu Deus, espera aí. Espera que eu tenho que mudar o teclado é diferente. Só um pouquinho. Espera aí, pessoas. Vou ter que colocar um outro layout de teclado. Foi. Aí, barra bin, barra bash. Então, sempre que eu faço isso, eu estou dizendo que esse é um arquivo de texto, que depois eu vou converter ele em programa e ele será interpretado, e quem vai fazer essa interpretação é o barra bin, barra bash. É um interpretador, é um shell script, que ele vai usar os comandos tradicionais do Linux. Então, vamos lá, pessoas, iplinkshu, que é o que a gente está usando, onde a gente fez um filtro com MTU, e a gente usou o dois pontos menos field 2. Oi, pode falar. Pode. Tu, inclusive, pode fazer assim, ó. É com sustenido. Mostra a lista de interfaces de rede. Tá? Eu não vou ficar abrindo vários terminais, porque eu acho que não vai ajudar, tá? Então eu vou abrir rodar, fazer isso de tempo em tempo. Gente, deixa eu só ver se eu fiz certo. Bash rede, só para ver se ele roda. Ok. Então, pessoas, eu vou rodar aqui, ó. Só que seria legal, primeiro, eu colocar alguma informação antes, né? Tem um comando que se chama echo. E, de novo, pessoas, todos esses comandos,
É para a gente ir se habituando, não é para decorar eles, tá? O eco, o IP, isso e aquilo. À medida que a gente vai trabalhando, a gente vai se habituando a trabalhar com eles. Lembra muito para quem for trabalhar no começo com programação. Essas palavras reservadas, à medida que a gente vai usando, vai se habituando, vai criando esse hábito e aí a gente vai se lembrando para trabalhar com eles, certo? Mas sempre penso o seguinte, dificilmente hoje, em 2021, não vai ter um programa que faz o que a gente tem interesse, tem vontade. Talvez não faça exatamente o que a gente quer, mas dificilmente vai ter. Eu quero um programa que mostra como está a carga da bateria. Esse comando tem. Eu quero um comando que diga a velocidade da ventoinha do computador. Claro, eu tenho que ter um sensor para isso, mas se eu tiver o sensor devidamente configurado, eu tenho essa informação. Ele mostra a velocidade da ventoinha, ele pode mostrar a resolução de tela, ele pode mostrar um monte de comandos. Tá? Aqui no caso, o comando eco, ele simplesmente vai repetir o que eu quero. Eu só mostrar, ó, eco oi, ele vai lá e repete oi. Tá? Não faz mais nada. Então, olha só, lista de interfaces de rede. Ó, tá vendo? Eu boto entre dois pontos, porque daí ele sabe que ele tem que mostrar toda essa... Opa, aqui. Aí ele vai mostrar, então, vai mostrar na tela lista de interface de rede, dois pontos, e aí vai mostrar IP Link Show, vai filtrar somente pelas linhas, aqui tem um grep, somente pelas linhas onde tem a palavra MTU, que foi uma informação que eu achei, e aí eu corto usando como delimitador dois pontos. Aí eu uso dois pontos como referência, e eu pego apenas o segundo campo, e eu executo isso aí. Eu vou salvar. Lembrando, pessoas, eu tenho que dar permissão de execução, então eu quero apenas que o usuário Ederson possa fazer isso. E aí eu digo, neste diretório existe um programa chamado rede. Vamos lá, deixa eu pegar o rede. Só um pouquinho. E aí é isso que tem que acontecer. Tá? Eu quero mostrar a lista de interface de rede, e aí ele vai mostrando e apresentar para mim. A ideia nesse programa rede que eu gostaria é que fosse um script onde ele pudesse mostrar o nome da interface, o IPv4 de cada uma delas, o IPv6, se tem rota, pingar o Google com IPv4, pingar o Google com IPv6 e ver se a gente consegue então apresentar um programa que mostra, eu quero saber como é que está a rede, o estado da rede. Aí eu executo o comando .rede e ele me dá um estado geral para saber se está tudo ok. Beleza? Pessoas, claro que a gente não vai terminar o script agora, mas é só para vocês, se vocês estão, saber se vocês estão entendendo, porque à medida que a gente for avançando, depois a gente vai refinando, melhorando, vai ver que tem um comando melhor, né? Vai apresentando melhor a informação. Só para deixar claro, amanhã, gente, é 3 de junho, a Corpus Christi. Independente de NP ou não, é uma coisa que eu já estava fazendo semana passada. Eu respeito o calendário acadêmico, então amanhã não teremos aula, certo? O que eu vou fazer é ou gravar alguma coisa, mas daí não é aula, eu não vou ficar aqui, não, só vou gravar a aula, ou gravar uma aula curta, ou passar uma lista de exercícios, alguma coisa para compensar a aula que a gente não vai ter, tá? Mas só para reforçar, tanto a aula de ARC quanto a aula de TIP, nós não teremos amanhã. Como TIP a gente só tem um encontro por semana, aí eu vou fazer alguma coisa, não sei se eu vou gravar uma aula, etc, mas vocês não estão obrigados a participar dela, tá? Eu só vou ali gravar e deu. Certo, então, pessoas? Então, mais uma vez, Nano Rede. Então, eu gostaria agora por exemplo, mostra o endereço IPv4 de cada uma das interfaces. Interface. Vocês podem me ajudar agora como é que faz, né? Eu quero, né? Vamos lá. Endereços IPv4. O que eu tenho que comandos eu tenho que colocar aqui? IP-4 address show. Só que agora eu tenho que começar a filtrar e começar a aplicar os filtros, né? Então, de novo, pessoas, meu script está assim, IP-4 address show. E agora eu tenho que começar a filtrar. De novo, eu quero colocar o IP de cada uma dessas interfaces.
Como é que eu posso fazer? Perfeito. Uhum. Ó, tá vendo? Ele já vai mostrar o inet. Aqui tem uma coisa delicada, né? Se vocês olharem à esquerda, eu tenho inet, e eu tenho espaço, e eu tenho IP. No caso, eu estou pedindo só o IP, não estou pedindo a máscara, né? Ou se vocês quiserem a máscara. Mas se vocês contarem como espaço, eu tenho um espaço, dois, três, quatro espaços. Aí eu tenho mais um espaço aqui, eu tenho mais um espaço aqui. Eu posso tentar, por exemplo, usar a palavra inet ou até o caractere T, porque o delimitador é só um caractere. Eu posso usar, vamos lá, cut, usando o T como delimitador, aí eu quero o que vem antes e depois. Então ele vai colocar espaço, 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 iné, primeira coluna, né, primeiro field, e depois o espaço, e aí ele vai colocar os outros IPs. Vocês podem ver que aqui tem o S de scope e aqui tem o B de broadcast. Eu também posso usar o espaço, então, se vocês quiserem. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo agora contar por espaço. Acho que é o quinto espaço. Aqui, pessoas, aqui eu vou precisar, eu contrabarra para dizer que é um caractere especial, e aí eu coloco o caractere especial agora, que é o espaço, ele não vai aparecer. Deixa eu ver se acho que ele faz assim. Peraí. Tá vendo? Olha que bonitinho. Então eu posso usar espaço assim, ó. Eu coloco aspas, espaço, aspas. Aí eu vou procurar pelo field 6. Certo? Então, grepnet field 6. Ok? Deixa eu lá voltar para o meu script. Grep inet cut menos d espaço menos field 6. É isso? E aí, pessoal, a gente já pode rodar e ver que o script começa a ficar mais bonitinho. Vamos lá, cat rede. Mas eu queria que fosse LO, 127, né? Apresentar melhor a informação. Mas calma, gente, vamos fazer primeiro só uma coisa mais sequencial e depois a gente vai refinando. Certo, pessoas? Então, por favor, vamos ver se vocês... sim, 10 minutinhos, pessoas. Colocar o IPv6 também aí. Vamos lá. Até se vocês quiserem colocar uma linha em branco, pode ser assim, tá? Cada uma das interfaces. Então, pessoas, por favor, 10 minutinhos, mostrando agora endereços IPv6. É 10h50 mais ou menos. Se tu já conseguir fazer pelo script direto, pode ser. Tá? Normalmente como é que eu faço? Eu rodo o comando aqui fora, vejo qual é a sintaxe certa, depois eu copio lá para dentro. Por exemplo, Gret, vou pegar a mesma lógica ali, Gret inet 6. Ficou fácil. Mas o que deu? Oi. Menos field, quer ver? Vamos mostrar ali, vamos fazer um de cada vez, tá? Se eu colocar como delimitador, ele, peraí, vamos lá. grep e net6, tá vendo?
Ó, eu estou usando o espaço como delimitador. Então, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só, vamos pegar. Eu vou usar como delimitador o espaço e eu vou pegar o primeiro campo, tá? Que é nada, porque a partir do primeiro espaço aqui bem no comecinho, ó, não tem nada antes. Então não vai apresentar nada, tá vendo? Linhas vazias. Se eu pegar o campo 2, também nada, campo 3 nada, campo 4 nada. Já o campo 5, ele vai mostrar o inet 6, porque ele vai usar esse espaço aqui, ó, inet 6, espaço, 2 pontos, 2 pontos, 1. Ó, aí eu pego o inet 6, ó, inet 7, e aí eu vou saltando de espaço em espaço. Imagina que tu faz uma linha de delimite mesmo, cortando. Beleza? Não? Ah, tá. Então, olha só, pessoas, já tá mais simpático o nosso programa. Então, ó, lista de interface de rede. Deixa eu não quer de rede, né? Ó, tá vendo? Eu tenho já meu shell. Peraí. Ó, então em cima tem o meu script, embaixo o resultado. Então já tá ficando melhor. Agora o que eu gostaria é o seguinte. Vamos lá, pessoas, mais uma tarefinha, já que essa daí foi até mais fácil do que eu imaginava. Era só pegar para a net 6. O legal seria que a gente pudesse dar um ping, pode ser Google, pode ser qualquer endereço, ping do IPv4 e ping do IPv6. Só que o comando ping, cuidado, se vocês deixarem o comando ping rodando, ele não vai parar nunca. Ó, ele não vai parar. Então vocês precisam, ó, tá vendo, ó? Ele não vai parar nunca. Ele vai ficar rodando. Então provavelmente, ó, com ping "-h" de help, em algum lugar, ou vocês podem procurar essa informação na internet, que eu quero rodar apenas 3 pings, como por exemplo lá no Windows, né? Ele roda 3 pings e deu. Então, pessoas, como é que eu faço para rodar apenas 3 pings e para mostrar que eu tenho conectividade? Vamos lá? Teste de conectividade. Ping menos alguma coisa. Pode falar? Sim, é menos "n", não é? Isso. Menos "c"? Add count, perfeito. Menos "c", eu quero apenas 3 pings, usando IPv4, por isso que é o menos 4, tá, pessoas? E vamos fazer assim. Vamos ver? Ó, tá vendo? Ó, tá fazendo teste de alcance, beleza. Então, pessoas, se quisermos, já podemos fazer a mesma coisa aqui. Teste de conectividade com
IPv6. Que vai ser a mesma lógica, né? Não tem muito mistério, não. Teste de alcance com IPv6. Menos C3. Menos 6 aí no caso, né? Que agora eu quero IPv6. Deixa eu ver se tá certo, peraí. Teste de alcance. IPv6, teste de alcance. Fechou. Tá, então com isso, gente, toda vez que a gente tiver algum problema de rede, tiver alguma coisa estranha, a gente pode pelo menos rodar esse comando e ele vai apresentar na tela mais ou menos um estado da rede, se está tudo ok. Porque depois vocês vão ver, ou o Guilherme ou comigo em IPv6, que boa parte das configurações de IPv6 elas são criadas automaticamente, via Slack, NDP, que são protocolos que eles ajudam a fazer a autoconfiguração. Né? Vamos imaginar que a gente tem câmera IP, tem um monte de equipamentos pequenos em IPv6, e a gente não precisa entregar o IP para eles ou configurar manualmente cada um deles. Eles vão pegar o prefixo da rede, né, que é a parte da rede, vão pegar criar um valor dinâmico, um aleatório, depende do MAC, aí ele conecta e aí ele passa a ter um IP. Ou seja, ele mesmo vai configurar o seu endereço. Tá? Que é para facilitar bastante isso. Certo? E aí a gente começa a ter essa ideia de rodar esses comandos e etc. E até pessoas depois, se fosse o caso, eu poderia automatizar isso. Então, ou testar, né? Se o ping rodar certo, rodar errado, verificar se a saída, né? Se o comando resultou com sucesso ou deu falha, a gente pode capturar essa falha e tomar uma decisão que é automaticamente reconfigurar, aplicar alguma informação, alguma coisa assim. Certo, pessoas? Deixa eu ver o que tem de ping aqui. Ping menos H, peraí. Opa, tô do lado errado. Ping menos C, 3 menos 4. Eu posso pegar só a última linha, né? Ficou bom. Se quiserem, ó, grep, transmitter, daí ele só vai mostrar a última linha. Pessoas, baseado nisso, então, o que eu vou pedir para aqui para amanhã, ou eu vou fazer, ou vou pedir para vocês fazerem, ainda assim, não são só esses scripts, mas comandos que vocês podem usar para ver a configuração de rede, já que a gente vai estar mexendo numa máquina virtual, a gente não vai editar, a gente só vai ver essas configurações, ver rota, ver interfaces e coisas assim, e depois já começar a engatilhar um pouco a parte de programação, que é onde eu quero puxar mais vocês, até no caso do Python. Então, hoje a gente tem o /bin /bash, que está processando, mas em breve a gente vai colocar o Python também. Feito, pessoas, até aí tranquilo? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui, peraí, só para terminar. Só, deixa eu ver se está certo o que eu fiz, peraí. Ok. Pessoas, então, só para fechar, depois desse arquivo, depois eu vou deixar disponível em algum lugar, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, isso que eu mostrei para vocês com Bash, também eu consigo fazer com Python.
Então tem o Python na versão 2 e o Python na versão 3. São duas versões que elas normalmente são instaladas as duas, porque tem coisa muito antiga que está rodando em Python 2, que é só o Python daí, e tem o Python 3, e aí então eu sempre deixo claro que é o Python 3. E aí eu vou fazer uma operação bem simples, que é o print, que é vou jogar uma informação na tela, onde eu vou fazer o 3 mais 4. Então ele só tem que escrever o 7. Ou seja, pessoas, essa mesma lógica aqui, ó, da calculadora. E aí eu dou as permissões, né? E ao rodar, ele vai lá e executa. Então ele vai calcular o 3 mais 4, 7, e vai dar um print que é escrever na tela. Ou seja, esse princípio de automatização que eu estou mostrando para você, Shell Script, é de um arquivo interpretado. E à medida que eu troco o interpretador, né, ou é o Bash ou é o Python, aí eu posso ir trocando, ou seja, eu posso fazer a mesma manutenção da máquina, do sistema, apresentar aqueles valores, eu posso usar o Python para isso. Tá? Aí depende do caso a caso, né? Para fazer manutenção do sistema operacional é muito mais fácil usar o Bash, para fazer operações aqui, rodar programas, é usar o Python. Tá? Mas é mais ou menos a mesma lógica. Dúvida, pessoas, até agora? Tranquilo? Então tá. Gente, hoje agora são 10h57. Então o que eu queria mostrar para vocês antes de mais nada é que, continuando da aula passada, porque a gente tem arquivos de texto, esses arquivos de texto podem ser convertidos em programas na medida que eu digo quem vai interpretá-los. Primeiro ponto, que é o que a gente viu na aula passada. Hoje eu quero, já que a gente entenda que então a gente pode executar uma sequência de comandos, e essa sequência pode ser grande, não precisa ser pequena, e desde que a gente entenda que o terminal ou os arquivos de texto são matrizes, onde eles têm linhas e colunas. E a gente pode ficar fazendo essas operações em sequência, né, de uma forma encadeada. Então eu executo um comando, encadeio com um filtro de linha, encadeio com um filtro de coluna, mas eu posso fazer isso várias vezes. Então eu posso usar o cut várias vezes, né, pipe cut, ou usar o grep também, de forma que eu apresente programas mesmo, né, para ele mostrar informações que podem ser úteis. Eu rodei aqui, então ó, já consigo ver que tem loopback TH0, tem os IDs IPv4, aqui ó, transmite 13, deu 0, né, 0 de perda, IPv6 e 0 de perda. Então tá, tô tranquilo, minha rede está funcionando, e aí um programa simples assim, na medida que eu automatizei, eu entendo que está funcionando tudo a contento. Tá? Pessoas, deixa eu terminar aqui a gravação, peraí.